Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Quem é da área da educação sabe bem. A gente carrega um monte de crenças que guiam o nosso trabalho, nosso dia a dia. Mas, e se algumas das ideias mais comuns, aquelas que parecem fazer todo o sentido do mundo, na verdade não têm muito respaldo da ciência? Pois é, hoje vamos mergulhar fundo nesses chamados mitos educacionais para entender o que as evidências realmente têm a nos dizer. E vai ser um papo de colega para colega. Combinado? Para começar, vamos direto num clássico: os estilos de aprendizagem. Aquela ideia de que a gente precisa adaptar o ensino para alunos visuais, auditivos ou sinestésicos. Isso é quase um mantra na nossa profissão, não é? Mas a pergunta que não quer calar é: será que isso funciona mesmo? Agora, dá uma olhada nesse número. 99%. É um número, uau, é gigantesco. É praticamente uma unanimidade. Mas unanimidade em que exatamente? Pois é, esse número representa a porcentagem de professores que, num estudo bem recente, disseram que acreditam sim na eficácia dos estilos de aprendizagem. 99%. Isso só mostra o quanto essa ideia está enraizada na nossa cultura profissional, mesmo que as evidências científicas contem uma história, digamos, um pouco diferente. Ok, vamos analisar isso com calma. E um ponto super importante: a ideia aqui não é fazer uma crítica individual, de jeito nenhum. É mais uma exploração de ideias que acabaram virando parte do nosso cotidiano profissional, ideias que todos nós, em algum momento, já consideramos ou até usamos. E olha, como esse gráfico mostra bem, a crença nos estilos de aprendizagem não está sozinha nessa. A gente vê uma aceitação altíssima para outros conceitos, como as inteligências múltiplas, com quase 96%, e até a ideia de que jogos violentos causam agressividade, com a mesma porcentagem. A pirâmide de Maslow e as competências do século XXI também estão lá em cima, com quase 90% de adesão. É um padrão, sabe? É fundamental a gente reconhecer uma coisa: a intenção por trás dessas crenças é quase sempre a melhor possível. A gente quer ajudar cada estudante a aprender do melhor jeito. A questão não é a intenção, de forma alguma. A grande pergunta é: se a base científica é tão frágil, como é que essas ideias ficaram tão populares? E essa pergunta leva a gente direto para a nossa segunda parte. Vamos investigar de onde vêm esses mitos, mas olhando para o sistema, sabe? Tirando um pouco o foco da responsabilidade de cada um e olhando para o quadro geral. E a resposta pode ser bem surpreendente. Olha só essa tabela. Para mitos como as inteligências múltiplas e a pirâmide de Maslow, 83% dos professores disseram que aprenderam sobre eles na faculdade. Para estilos de aprendizagem, 82%. E os cursos de formação continuada, os treinamentos, aparecem sempre ali como a segunda fonte mais comum. Isso é muito importante. Sugere que o problema não é uma falha nossa, individual, mas algo que está no próprio sistema que nos forma. Então tá, o ponto crucial agora é: como é que essas crenças que são mais teóricas aparecem na prática, lá no nosso planejamento diário, nas nossas interações com os alunos? Vamos pensar na teoria das inteligências múltiplas. Por exemplo, ela inspira a gente a planejar coisas bem concretas. A gente usa música para os alunos com a tal da inteligência musical, atividades com artes para espacial, debates para interpessoal, a gente cria projetos, apresentações, tudo com aquela nobre intenção de alcançar os diferentes tipos de inteligência que a gente acredita que os nossos alunos têm. Este slide aqui ilustra a diferença de um jeito brilhante. De um lado, o mito, que nos leva a rotular alunos e tentar criar aulas diferentes para cada estilo. Do outro lado, a realidade da ciência cognitiva, a teoria da aprendizagem multimídia. O que ela diz? Basicamente, que nosso cérebro processa informação visual e verbal por canais diferentes. Então, quando a gente combina estímulos, tipo uma imagem e uma narração, a gente não está atendendo a um estilo específico. A gente está, na verdade, turbinando a capacidade do cérebro de todo mundo de integrar informações, o que reforça a aprendizagem de um jeito muito mais potente. A intenção é a mesma, mas a abordagem com evidências é mais eficaz e, o principal, bem mais inclusiva. Isso tudo nos leva ao grande desafio. Se essas crenças estão tão arraigadas e muitas vezes vêm de fontes em que a gente confia, como é que a gente faz para mudar? É um processo complexo que a psicologia chama de mudança conceitual. Mudança conceitual, no fundo, é desaprender para reaprender.
Não é só colocar uma informação nova na cabeça. É um processo ativo de ter que reorganizar tudo o que a gente já sabia. É como reformar uma casa em vez de construir uma do zero. O trabalho de demolir as paredes antigas, de questionar as bases, é sempre o mais difícil. E para entender como ajudar nessa reforma, a pesquisa que estamos vendo testou 3 abordagens bem diretas. A primeira foi simplesmente chegar e dizer, olha, essa crença é falsa. A segunda foi apresentar artigos, dados, evidências científicas. E a terceira foi contar a história de um colega, uma experiência real da sala de aula. Qual delas será que se saiu melhor? E os resultados? Bom, eles revelam algo muito profundo sobre como nós, educadores, processamos e aceitamos novas informações. É bem interessante. O resultado está aqui, nesses números. A refutação anedótica, ou seja, a história contada por um colega, foi a mais eficaz de todas. Conseguiu provocar uma mudança de crença em 44% dos participantes. Ela superou a refutação científica, que ficou com 38%, e foi muito, mas muito mais efetiva que a simples afirmação, que só convenceu 19%. Essa citação aqui resume perfeitamente por quê. As histórias se conectam com a nossa realidade. Elas têm um rosto, um contexto, uma aplicação prática, que conversa diretamente com as nossas próprias experiências e os nossos desafios do dia a dia. E isso faz todo o sentido do mundo, né? Para quem vive a complexidade da sala de aula todo santo dia, uma ideia nova precisa parecer, antes de mais nada, plausível, aplicável. A história de um colega passa nesse teste de realidade de uma forma que um artigo acadêmico, por mais rigoroso que seja, muitas vezes não consegue. Com tudo isso em mente, a pergunta final é: como a gente pode usar essas informações para, coletivamente, construir um futuro onde nossas práticas estejam cada vez mais alinhadas com as evidências? O ponto de partida é esse. O esforço individual é enorme, mas muitas vezes não é suficiente quando o sistema não ajuda. O problema não é uma falha do professor que acredita num mito. É um desafio de todo o sistema educacional. E por isso a solução também precisa ser coletiva, com todas as engrenagens trabalhando juntas. E as recomendações da pesquisa são bem claras e diretas. Para quem forma professores, o trabalho é incluir essa desmistificação nos currículos, ensinando a pensar de forma crítica sobre as teorias. Para os gestores públicos, a tarefa é exigir que a formação continuada seja baseada em evidências. E para nós, nas escolas, a missão é criar espaços seguros de reflexão onde a gente possa discutir nossas práticas, compartilhar histórias e aprender uns com os outros. E para terminar, fica uma reflexão, que é também um convite para a ação. Não se trata de jogar tudo fora da noite para o dia. A mudança é um processo, mas que tal se, em vez de nos preocuparmos em identificar o estilo de cada aluna, a gente pensasse em como usar um vídeo curto e uma boa discussão para reforçar um conceito para a turma inteira. A jornada para uma prática baseada em evidências é contínua e ela começa com um pequeno passo, o próximo passo. Digestro, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar